Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam bem-vindos à leitura bíblica diária. Hoje, então, é dia 28 de agosto de 2020 e nós iniciamos este devocional em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Inicialmente, irei compartilhar um momento de louvor. Eu só confio no Senhor. Esta é a música e ela nos revela a respeito e nos fala a respeito de Cristo, nosso Salvador. E nós queremos hoje, então, refletir sobre o tema ensinos falsos e o ensino verdadeiro. E por meio desta reflexão, buscarmos e recebermos orientação para que possamos viver a nossa fé dentro dos parâmetros da Bíblia, da Palavra de Deus. Ouçamos, então, inicialmente esta música. Só confio no Senhor que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor que não vai falhar. Posso confiar que lá do céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor que não vai falhar. Confiando no meu Senhor, eu não temo mal. Confiando no meu Senhor, tenho paz real. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei. Pois a Jesus me entreguei, ele é meu rei. Agora sou feliz, como sou feliz, se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei, pois a Jesus me entreguei, ele é meu rei. Queridos irmãos, queridas irmãs, então vamos logo iniciar o nosso momento, a nossa conversa. Eu confiarei, pois a Jesus me entreguei. Ele é meu rei. Jesus é o nosso Rei, é o nosso Salvador. Este é o ensino verdadeiro a respeito do qual nós queremos conversar. Inicialmente, eu quero também lembrar do trabalho de ação social de nossa comunidade, Comunidade Paz de Santiago, onde nós disponibilizamos de material de higiene, de limpeza, máscaras para esse tempo de pandemia e também alimentos para quem faz parte ou são as pessoas que estão vulneráveis e precisam de auxílio, precisam de suporte para que possam viver uma vida digna. E assim, então, se você conhece algum amigo, algum conhecido
ou saiba de alguém que esteja passando por necessidade, encaminhe esta pessoa até a igreja para que nós possamos, então, auxiliá-la e também auxiliar para que ela tenha uma vida mais digna. Também nós temos o suporte emocional, temos uma equipe de profissionais da saúde mental, psicólogos, que também se colocam à disposição para acompanhar e orientar pessoas que estão em depressão, com crises de ansiedade, e sem dúvida um grande suporte também espiritual por meio da gente, onde nós também estamos aqui o tempo todo, junto com a comunidade, para apoiar, para auxiliar pessoas que precisam deste suporte. Também quero convidar os irmãos para o culto do próximo sábado à noite, culto que será presencial, com início às 19 horas, e também estaremos então celebrando a Santa Ceia neste culto, e certamente esse é um momento único e especial, porque os cristãos têm a oportunidade de estar na casa do Senhor para receber o seu corpo e sangue. Esse culto também será transmitido pelo Facebook da comunidade, onde também vocês poderão estar acompanhando e louvando a Deus, ouvindo a palavra, recebendo a orientação tão necessária da parte de Deus por meio da Escritura Sagrada. Também, se você quer fazer um pedido de oração neste momento, fique à vontade para fazer esse pedido, colocar aqui no grupo, e então nós estaremos orando ao final deste estudo para você. Também dê seu boa noite, para que possamos também identificar você e participar assim, identificar sua participação e também lembrar o seu nome em nosso estudo bíblico. Sejam todos, então, muito bem-vindos a este momento. Eu compartilharei com os irmãos a leitura do texto bíblico, que é do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, os versículos 7 a 12, onde nós lemos assim: A misteriosa maldade já está agindo, mas o que está para acontecer, acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. Então o perverso aparecerá, e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. Enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderia salvar. Por isso Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. O resultado disso é que serão condenados todos os que não creem na verdade, mas têm prazer no pecado. Então este é o texto, e que Deus e o Espírito Santo nos abençoe ao refletirmos então nesta palavra. Amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele está falando a respeito da segunda vinda de Cristo. E neste relato, algumas informações até são um pouco difíceis de serem entendidas, principalmente em que momento Satanás se manifesta, em que situações Satanás se manifesta. O apóstolo Paulo diz a misteriosa maldade, e depois ele também fala do perverso. Mas mesmo que nós não identifiquemos pessoas necessariamente, mas nós identificamos onde o perverso, onde o maligno se manifesta por meio dos ensinos errados. E é sobre isso que o apóstolo Paulo então fala, que este perverso, essa misteriosa maldade, ela trará falsos milagres, fará falsos milagres e maravilhas. E as pessoas, elas têm uma ânsia por coisas imediatas, por bênçãos imediatas, por milagres, por maravilhas, e por isso elas são enganadas por esta
misteriosa maldade, por esse diabo que usa então instituições, que usa pessoas para desviar as pessoas da presença de Deus, principalmente do ensino verdadeiro. O apóstolo diz que ele enganará com todo tipo de maldade. São maravilhas, são milagres, são sinais de curas, de prosperidade, inclusive dentro de um ambiente muitas vezes religioso, também onde se identifica, se usa a palavra de Deus, mas não se identifica o ensino verdadeiro, falando inclusive de Cristo e de parte de sua obra, mas desvinculado da mensagem da cruz. Nós iremos logo falar sobre o ensino verdadeiro, onde iremos falar a respeito da mensagem da cruz, que é central. Mas muitos, eles se deixam levar e se deixam enganar por ensinos falsos, principalmente desvinculados da mensagem da cruz. Também é verdade que muitos são enganados por não se arrependerem dos seus pecados. Até tem uma aparente religiosidade, uma aparente confiança em Deus, mas não vivem a fé por completo, a fé que resulta no arrependimento, reconhecimento de pecado e a busca pelo perdão. Mas qual então é a verdade que pode salvar? Eu acho que vamos dar atenção agora ao ensino verdadeiro. Este ensino verdadeiro, ele foi apresentado por Deus desde o princípio, desde que Adão e Eva pecaram. Antes de Deus os largar pelo mundo, desassistidos, ele disse que ele iria prover um Salvador. Seria o descendente da mulher. Vocês podem acompanhar, verificar isso lá em Gênesis 3:15, onde Deus faz essa promessa. E durante a caminhada do povo de Deus, no Antigo Testamento, o povo de Israel, que foi o povo escolhido por Deus para trazer a mensagem, para compartilhar a mensagem, por meio deste povo, Deus foi se revelando como Deus amoroso, Deus que cuida, Deus que não abandona os seus, os que confiam nele, os que são o seu povo. E Deus então foi usando na ação do Espírito Santo profetas, sacerdotes, reis, para que esta mensagem a respeito da salvação e da comunhão com Deus pudesse ser alcançada para o povo de Israel e vivida pelo povo de Israel. Em muitos momentos o povo se desviou deste Deus, e aí Deus trouxe penalidades sobre eles para que eles reconhecessem assim a sua situação de pecado e em arrependimento pudesse novamente ser reconectados na boa e amorosa relação que Deus tem com todos aqueles que confiam nele, que buscam viver de acordo com a sua vontade. Assim, no tempo de Deus, nasce então, na verdade, Maria concebe pelo poder do Espírito Santo, ou seja, Jesus se torna ser humano, ele era o verbo, ele era a palavra, conforme nós podemos ler lá no Evangelho de João, capítulo 1, e este verbo se torna ser humano para se tornar como um de nós. No entanto, Jesus, mesmo sendo ser humano, ele nunca deixou de ser Deus. E então, ele começa seu ministério lá pelos seus 30 anos, quando ele é batizado, e em seguida ele começa a falar a respeito de sua ação de salvar a humanidade, seu plano que estava sendo executado de trazer vida e vida eterna e perdão para todos os seres humanos. Jesus, ele fazia milagres, ele fazia sinais, ele proclamava a sua mensagem e as pessoas o buscavam. Muitos o buscavam por interesse próprio,
não para realmente ver e reconhecer Jesus como Deus, mas para atender às suas necessidades. Assim como hoje muitos também são enganados por esses falsos profetas, porque eles não estão em busca da verdade, eles estão em busca de seus interesses e de satisfazer as suas intenções, muitas vezes pecaminosas. Lá naquele tempo também acontecia isso, mas os discípulos, eles ouviram Jesus por 3 anos, viram e caminharam com ele, e eles puderam identificar com muita clareza quem é Jesus, ao ponto de Pedro dizer: tu és o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, aquele que é o Deus criador do mundo, ele agora se manifesta também na pessoa de Jesus, presente entre os discípulos. E mais adiante, então, Jesus ele começa a preparar os discípulos para morrer na cruz, para sofrer e morrer e também ressuscitar, fechando o plano, concluindo o plano de salvação. Então, Jesus, ele é chicoteado, ele é açoitado, Jesus, ele sofre duras penas no corpo, no espírito, mas ele sofre não porque ele devesse sofrer, porque ele fosse pecador, ele sofre em favor dos seres humanos. Ele dá a sua vida por nós. Então, a dor que ele carregava era a nossa dor, era o nosso sofrimento, era a nossa condenação, era o nosso castigo. Ele estava tomando sobre si toda essa dor, todo esse sofrimento, para que nós, crendo nele, pudéssemos ser libertos. Então, no alto da cruz, quando ele diz está consumado, está completado, ele disse a obra de salvação para que a humanidade possa estar livre da condenação e da morte está concluída. E depois de 3 dias ele ressuscita no domingo de Páscoa e confirma então que esta obra da salvação realmente foi verdadeira e tem o benefício conforme a promessa que Jesus havia feito. Dessa forma, queridos irmãos, quem crê em Jesus como este que deu a sua vida para nos livrar da condenação, livrar do diabo, livrar da morte, este tem o que Cristo oferece, o que Cristo conquistou. Então quando nós cremos em Jesus, arrependidos de nossos pecados, nós recebemos o perdão, recebemos a vida, recebemos a ressurreição e a vida eterna. Este é um ensino verdadeiro a respeito de Cristo e de todo o plano de Deus para com o ser humano. Toda vez que nós identificamos uma mensagem, um ensino que não está alicerçado nesta mensagem, nós precisamos analisá-lo melhor, para que possamos identificar se não há um ensino falso, se o diabo não está usando alguém para desviar pessoas da comunhão com Deus, desviar pessoas da fé verdadeira. Então, Jesus, Deus homem, é o plano de salvação, de vida plena, vida eterna que Deus oferece para toda a humanidade. Crer nisto, confiar neste Jesus, é estar livre do poder de Satanás. O fim virá. Jesus preparou os discípulos para este fim, e ele nos prepara também para este fim. Ele nos alerta, então, sobre os falsos profetas, os falsos ensinos, que são uma armadilha do maligno para desviar as pessoas de Deus, mas aquele que permanecer firme na fé até o final, este terá vida eterna. Aquele que permanecer firme em Cristo, no Cristo que está vivo e que se manifesta e está conosco por meio da palavra e também dos sacramentos, este não precisa temer nem a morte, nem o juízo final, muito menos o diabo. E como nós estamos sendo cuidados para que nada nos aconteça? Por meio da própria palavra de Deus. A palavra de Deus
Deus age por meio de sua palavra com poder de transformar, com poder de dar vida. Por isso é tão importante ouvir. E ao ouvir, confiar na mensagem. Não adianta ouvir e deixar sair no ouvido, ou ouvir e não viver, não crer naquilo que Cristo nos oferece. Ouvir falar de perdão, mas não buscar, não confiar no perdão de Jesus. Por isso, o processo da fé, ele é ativo. Nós somos receptores da graça pela confiança. Nós não somos apenas ouvintes. Os ouvintes facilmente são armadilhas do diabo para serem desviados da fé. Portanto, queridos irmãos, permaneçamos com a verdade, prezemos pelo ensino verdadeiro e acompanhemos e ajudemos as pessoas a se afastar de falsos ensinamentos. O maligno, ele continua tentando pessoas para os desviar da fé, para os levar ao inferno, para o castigo eterno. Mas Deus não quer que ninguém se perca, que ninguém venha a perecer o sofrimento do castigo e da condenação eterna. Amados irmãos, então acho que é esta a reflexão, que nós tenhamos cuidado para identificar falsos ensinos e que nós permaneçamos com o ensino verdadeiro. Alguém de vocês gostaria de fazer um pedido de oração? Eu recebi alguns pedidos aqui já, mas se vocês quiserem também fazer mais algum pedido, fiquem à vontade, para que em seguida nós possamos então orar. Enquanto alguém quiser colocar um pedido, eu ainda vou ler um apontamento da Bíblia da Reforma, onde o comentarista diz assim: precisamos estar alertas contra o engano. Existem muitos falsos ensinamentos, especialmente a respeito do fim dos tempos. A nossa única proteção contra a falsidade é nos agarrarmos à palavra de Deus, ler a Bíblia, orar baseados na palavra e continuar a ouvir a palavra na comunhão dos santos, na igreja. O Senhor, a palavra que se fez carne, traz vida mediante esta palavra da verdade. Então, a nossa vida, ela está ao ouvirmos a palavra. E quem permanece na palavra não será enganado pelo maligno, por essas armadilhas que o diabo usa, muitas vezes tão sutis, para desviar o povo de Deus da fé. Amados, então, nós iremos falar com o nosso Deus em oração neste momento. Amado bondoso Deus, nós te louvamos por esta palavra que alimenta a nossa fé, onde nela nós temos a promessa de que tu estás conosco, tu nos abençoas por meio do teu perdão que este evangelho nos oferece, que Cristo nos oferece. Nós nos regozijamos nas tuas maravilhas, nesta mensagem que restaura a nossa vida. Nós reconhecemos que dependemos única e exclusivamente da tua misericórdia para termos comunhão contigo, e nós o recebemos pela nossa confiança em ti. Somos receptores passivos da tua graça. Obrigado, Senhor, porque não precisamos fazer nada para recebermos a salvação. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício perfeito e completo na cruz em nosso favor. Obrigado, Senhor, também por podermos ouvir a tua palavra diariamente e continuamente também nos cultos, para que assim nós estejamos guardados na tua graça e o maligno não venha nos desviar da fé. Inclusive, Senhor, pedimos que guardes o teu povo das armadilhas do diabo que tenta desviar o povo de Deus por promessas enganosas, muitas vezes sutis e aparentemente verdadeiras. Afasta o teu povo de uma religiosidade vazia, sem arrependimento, sem fé,
e também nos envia, Senhor, para que continuemos sendo testemunhas da tua palavra e vivendo a fé em arrependimento, buscando viver uma vida santificada, fazendo o que a tua lei nos ensina, para assim vivermos de maneira digna neste mundo, de maneira agradável a ti, também de testemunho para a sociedade. Oramos, Senhor, pelo Marcelo Nodari, pela Laci Murri e sua família. Oramos pelo Gentil, que está fazendo quimioterapia, também pela esposa dele, que está com coágulo. São pessoas de Santa Bertazzo. Oramos, Senhor, também por todos os irmãos da comunidade Paz, tanto os da cidade como do interior, das cidades vizinhas, que a tua graça repouse sobre a vida destes teus filhos. Anima a tua igreja a perseverar na fé, no estudo da palavra, na comunhão cristã, que nenhum pecado e nem a pandemia seja motivo para nós nos afastarmos da tua casa, que nenhum irmão que por sua natureza pecaminosa tenha pecado e tenha sido motivo de desavença ou escândalo, nos afaste desta comunhão e desta palavra, porque quando nós nos afastamos, tu nos dizes que nós estamos suscetíveis a toda a armadilha do maligno e corremos o risco de sermos desviados da graça e da salvação, do ensino verdadeiro. Assim, Senhor, anima-nos, fortaleça-nos e encoraja-nos para que continuemos perseverando na palavra, no estudo, no conhecimento e no amor a ti e ao nosso próximo como um fruto da fé. Nós oramos, Senhor, para que esteja com os enfermos, com os enlutados, esteja com os irmãos que estão desempregados, com todas as pessoas que estão desempregadas. Oramos pela nossa cidade, pelas autoridades, oramos pela nossa nação, oramos, Senhor, pela paz mundial e que tu possas, pela nossa ação, pelo nosso testemunho, ser alcançado para muitas pessoas, inclusive para uma vida mais digna e mais justa. Nós oramos, Senhor, pedindo e agradecendo em nome do Salvador Jesus. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, foi uma grande alegria nós estarmos juntos aqui. Está nos acompanhando aqui que eu vejo a Tânia, o Sávio, a Cristiane, a Merta, a Elaine. Sejam todos bem-vindos e se tiver mais irmãos acompanhando, então se sintam carinhosamente acolhidos e abraçados. Deus os abençoe ricamente e, como eu disse no início, então amanhã nós iremos nos reunir em culto, não teremos a devoção neste momento, mas estaremos reunidos em culto na casa do Senhor, na comunhão da Santa Igreja Cristã. Para concluir este momento, eu estarei fazendo a oração da bênção, estendendo a bênção para a sua vida, para o povo de Deus. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus te abençoe ricamente. Estarei colocando uma música para finalizar este momento. Exultantes te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nossos corações te abrimos, enche-nos de santo ardor. Vem dissipa as nuvens frias, a tristeza, a noite atroz. Doador das alegrias, o teu brilho luz em nós. Tuas obras anunciam teu imenso resplendor. Céus e terra, estrelas e anjos cantam hinos de louvor.
vales, montes e campinas, lindos prados, verde mar. Aves, fontes cristalinas, vem conosco te adorar. Ó cristãos, entoai os hinos, o universo quer cantar. De Jesus o amor divino, faz-nos mais e mais amar. Jubilantes, celebremos, celebremos sobre o mal. Vinde alegres, exaltemos sua glória celestial. Ó cristãos, entoai os hinos, que o universo quer cantar.